que realmente existem pessoas, por que que realmente existem indivíduos que dizem que Deus não existe, por que que realmente existem pessoas que negam a existência de Deus. Bom, este aqui é um pequeno vídeo que nós vamos abordar com relação a esses aspectos para tentar explicar, para tentarmos juntos analisar por que que realmente existem pessoas nesta era que negam a existência de Deus. Bom, primeiro, para nós percebermos isso, nós vamos dividir o tempo em três fases. Primeiro tempo, segundo e o terceiro, não é? Primeiro tempo que normalmente chamam de o período primordial, depois temos período medieval, depois temos período contemporâneo, que é esse período que nós basicamente vivemos. O que aconteceu basicamente no período primordial? Nós vamos ver que as pessoas, não é? Os humanos, nós pessoas, tínhamos mais contato com Deus. Se nós formos estudar as histórias, nós vamos perceber que realmente Deus falava com as pessoas naquele período, Deus tinha contato direto. Nós, pessoas, naquele período conseguíamos comunicar com Deus de uma forma direta. Então, isso basicamente influenciou o homem na questão do seu pensamento, na questão das suas ideologias, na questão da sua percepção da natureza, da questão de como é que o homem analisava as coisas, como é que o homem percebia, não é? O homem, portanto, percebia através desses outros fatores, não é? E Deus falar com as pessoas diretamente, Deus ter um contato direto com o homem. O homem tinha aquela percepção que realmente Deus existe, não é? Então, portanto, isto influenciou no pensamento, na cultura, na etnia, na própria ética do homem, na própria moral do próprio homem, na própria civilização do próprio homem. Não é? Todo esse aspecto influenciou no homem. Depois nós entramos para o período medieval. Não é? O que realmente acontece no período medieval é que nós vamos ver em que o homem começa a desconectar-se de Deus, o homem começa a se desviar um pouco de Deus. Praticamente, quando ele começa a desviar-se de Deus, ele começa a tomar outras culturas. Não é? Nós sabemos o que é cultura. A cultura é um tipo de comportamento, pode ser uma ideia, pode ser uma ação que o homem toma e começa a praticar aquilo, ele começa a viver daquilo. Então, no tempo medieval, nós vamos perceber que, de fato, o homem começa a distanciar-se de Deus. Ele começa a tomar outros rumos, ele começa a desconectar-se de Deus, ele começa a criar as suas próprias ideias, ele começa a criar as suas próprias analogias sobre a natureza, sobre os fenômenos físicos, sobre os fenômenos químicos, sobre os fenômenos biológicos. Ele começa a ter precisão dessas coisas de uma forma diferente. Enquanto que no tempo primordial as pessoas tinham uma precisão da natureza, tinham uma percepção da existência de tudo, em função da inspiração divina, em função de uma ideia divina. As pessoas tinham uma ideia que realmente quem criou tudo isto é Deus. Não é? Mas quando o homem começou a desenvolver o seu raciocínio, com o desenvolvimento da ciência, isto é, no período já medieval, o homem começou a criar uma autonomia na sua vida. Ele começou a criar uma autonomia de como é que ele realmente observava os aspectos da natureza. Ele começou a criar uma autonomia de como é que ele realmente estudava as coisas. Ele começou a criar uma autonomia em relação à existência da natureza, do cosmos, a existência do universo, a existência dos planetas, a existência das galáxias, a existência das estrelas, a existência da natureza em si. Portanto, quando chega já o período contemporâneo, o homem já desenvolveu a sua ciência, o homem já desenvolveu a sua analogia, o homem já desenvolveu a sua percepção sobre a natureza. É daí em que certos indivíduos começam a desenvolver uma concepção sobre a natureza de uma forma
de uma forma um pouco diferente dos que os que viviam no tempo primordial pensavam sobre a natureza. Por exemplo, hoje é muito comum tu ouvires que realmente o homem ela tem origem de um ancestral que nós podemos dizer que foi um macaco, estás a perceber? Então, na evolução da ciência, quando de facto a ciência começou a desenvolver isto já no tempo medieval, até no tempo contemporâneo, o homem começa a desenvolver as suas próprias ideias, o homem começa a desenvolver a sua percepção sobre a natureza. Então, aqui a ideia que realmente Deus existe começa realmente a desaparecer na consciência de certos humanos. A ideia que realmente Deus é quem criou, não é? A percepção da natureza, não é? Em função de um Criador, em função que realmente existe um Criador, começa a desenvolver, começa a desaparecer, começa-se a perceber a existência da própria natureza de uma forma um bocado diferente. Então é daí realmente onde vão surgir indivíduos que de facto vão dizer que Deus não existe, que realmente a natureza existiu através de outras substâncias, através de uma outra natureza. A natureza existiu através de uma outra essência. Não é? Então, de facto, esses todos os factos que eu estava a dizer vão contribuir para que realmente hajam pessoas que vão dizer que Deus de facto não existe. Então, esta é a informação que eu queria compartilhar convosco. Deixa o seu comentário, deixa um comentário crítico, compartilhe esta informação, que de facto é uma informação que eu acredito muitos precisam de ver.